A paz do Senhor, povo de Deus. Estou passando aqui mais uma vez para trazer um estudo bíblico com o tema As lições espirituais da vida de H, né? Todos nós sabemos a história de H, né? Que ela era a concubina de Sara e Deus tinha feito uma promessa que ia dar um filho a Abraão e a Sara, mas eles se apressaram, né? E aí colocaram H para se deitar com Abraão, né? E gerou Ismael. E aí, o que nós vamos aprender com a vida desta mulher, né? Na Bíblia. Então, neste texto sagrado, descreve o momento em que o anjo do Senhor socorreu mais uma vez Agar no deserto. Agar era uma escrava de Sara, mulher de Abraão. E certamente a notoriedade de Agar se deve ao seu relacionamento conturbado com a sua senhora, que usou como barriga de aluguel para dar um filho a Abraão. Isso, consequentemente, trouxe muitas desavenças ao lar do grande patriarca hebreu. O nome Agar significa fuga ou fugitiva. Agar é o símbolo da mulher sofredora e desprezada dos nossos dias. O significado do seu nome faz jus à sua fuga em busca de liberdade. A importância de Agar nas Escrituras. Agar tinha origem egípcia e teve ter sido comprada como escrava por Sara no período em que Abraão desceu ao Egito para fugir da fome, como está escrito em Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 12, e em Gênesis, capítulo 10, do 20, do capítulo 10 e o versículo 20. Os escravos não tinham outra escolha, né, naquela época, né? Eles não poderiam escolher, a não ser obedecerem aos seus senhores. Agar foi envolvida numa situação alheia à sua vontade, quando a sua senhora, né, ela foi praticamente obrigada, né, por Sara, né, para poder ela se deitar com Abraão. Quando sua própria senhora permitiu que sua escrava tivesse um filho com Abraão, como está escrito em Gênesis capítulo 16 e o versículo 3. Às vezes, pessoas nos colocam em situações difíceis, alheias à nossa vontade e sofrimento. Por causa disso, o erro de Agar foi não permanecer humilde, pois ao ver que havia concebido, foi sua senhora desprezada aos seus olhos, como está escrito em Gênesis capítulo 16 e versículo 4. Se Agar permanecesse dando o devida honra a Sara, sua senhora, as coisas seriam melhor. Agar se deixou envanecer pela gravidez, talvez achando que iria obter privilégios maiores com Abraão, por lhe dar um filho, o que seria um símbolo da sua senhora que havia promovido. Agar pagou pelas consequências desse seu erro. Ao ser maltratada e humilhada por sua senhora, como está em Gênesis capítulo 16 e o versículo 6, há um ditado que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nunca ouse desafiar quem o promoveu e quem está acima de você, né? A gente sempre tem que permanecer humilde na presença de Deus, nunca se envanecer, né? O significado do nome H, fuga
ou fugitiva é apropriado, visto que sua fuga de sua senhora é um elemento importante em sua história. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul, como está escrito em Gênesis capítulo 16 e o versículo 7. Deus não desprezou ninguém. Ele mandou um anjo encontrar Agar durante sua fuga e acolheu-la e retornar à sua senhora e humilhar-se perante ela, pois disso dependia da sua vitória. Dependia a sua vitória. Agar celebrou esse encontro marcante com Deus, invocado o nome do Senhor, como está em Gênesis 16, do 13 ao 14. Agar obedeceu a ordem divina e ganhou tempo até que Ismael nasceu e cresceu no conforto do lado de Abraão. Como está escrito em Gênesis capítulo 16, o versículo 15 e 16. Há um ditado que diz: um dia da caça e o outro do caçador. Quando Agar ficou grávida de Ismael, desprezou a sua senhora. Porém, agora foi a vez de Sara conceber Isaque, o tão esperado filho da promessa. Então Sara desprezou sua escrava e ainda exigiu que Abraão a mandasse embora com Ismael, como está escrito em Gênesis capítulo 21, do versículo 8 ao 14. Abraão ouviu o conselho de Deus e assim fez para salvar o seu casamento e a boa convivência com sua legítima esposa, Sara. Deus deu a ordem, a Abraão, que ele despedisse Agar, Amém? Agar partiu para enfrentar a vida com seu filho Ismael, adquirindo sua liberdade, e Deus confirmou o seu cuidado para com ela e com Ismael. Nos momentos de grandes adversidades no deserto, e como está escrito em Gênesis capítulo 21, versículo 15 ao 21. A grande herança que Agar recebeu de Abraão foi conhecer o Deus a quem Abraão servia e desfrutar do cuidado paternal daquele que não discrimina ninguém. Amém? Conclusão desse estudo. Agar representa muitas mulheres que foram as vítimas de situações alheias à vontade, mas conseguiram vencer as adversidades, desfrutando do cuidado e da proteção de Deus. Amém? Então, nós podemos aprender muitas coisas com a vida de Agar, Nós podemos ver que o sofrimento não quer dizer que Deus me abandonou e nem te abandonou. Amém? Quando nós estamos no deserto, nas lutas, em tudo aquilo que nós estamos passando, é porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Então, foi na vida de Ismael e de Agar, Deus tinha uma providência no deserto para a vida deles. E assim também Deus vai fazer na sua vida. Você hoje pode estar no deserto não entendendo nada, mas depois você vai entender o porquê você está passando por essa situação. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus.